lugar onde que a realidade não funciona direito e as leis da física não se aplicam como se deveriam no nosso mundo normal. Muitas vezes enganando em muitos aspectos pessoas que entram dentro dessa realidade. Mas antes de falarmos primeiramente dessa outra dimensão, primeiro começamos a falar do conceito de no-clip. No-clip ou no-clip, que dependendo de como se pronuncia, uma tática lá criada pelos anos 90, lá pelo começo das indústrias que começaram com FPS. E isso acontecia, esse no-clip acontecia muitas vezes, porque era meio uma estratégia que os jogadores se utilizavam, porque atravessava dentro da parede e em alguns casos até mesmo poderia ver fora da parede, então tinha uma vantagem enorme em cima de outros jogadores. Muitas vezes eles surgiam por causa de erros na física do jogo, como bugs ou atalhos que os desenvolvedores usavam para testar seus mapas. Um atalho secreto que os jogadores acabaram descobrindo, ou algum comando secreto que até os próprios desenvolvedores produziam para facilitar o modo de testagem. Vale lembrar também que também tinha os scripts. Eu não sei se naquela época era tão forte esse tipo de uso, mas esses aí são os métodos onde que no-clip era utilizado. Mas indo direto ao assunto, se eu fosse resumir no-clip, seria um método de uso de atravessar paredes ou objetos. Isso se deve muitas vezes pelo fato de ter algum erro em um certo local. E esse conceito é bastante importante para a gente explicar aqui qual é esse evento de backrooms que eu vou avisar agora mesmo. O fator que fazem muitas pessoas acabarem entrando nessa dimensão são erros na realidade. Por exemplo, lugares onde a física não funciona direito como deveria. Sombras que não refletem corretamente o que deveriam, ou portas ou objetos que estão em lugares que estão errados. Mas entretanto, essas coisas que acontecem para a passagem para os bastidores tem chances aleatórias, então não é questão de azar ou sorte, dependendo do seu ponto de vista. A principal característica dessa realidade diferente da normal é a anormalidade. Se ela quer que uma coisa exista ou que esteja em um lugar que não deveria, é porque ela quer. Então, meio que coisas vão existir sem sentido. Por exemplo, ruídos que não tem uma principal fonte de som para vir, ou líquidos que não têm substância ou que são parte de algum químico. Eles simplesmente fazem parte daquela realidade. Por exemplo, existem vários lugares ou objetos que são totalmente diferentes de estruturas físicas, a idade de objeto. Por exemplo, um objeto vai ter menos qualidade por causa do tempo. Um objeto tipo de 50 anos vai ter uma qualidade diferente de 10 anos, por isso eles têm uma característica. Por exemplo, móveis antigos. Outro fator que diferencia dela da nossa realidade são os níveis. Uma coisa que eu vou começar a explicar aqui é que as backrooms elas são infinitas. Entretanto, elas são divididas entre níveis. Por exemplo, vai ter um certo nível que ela vai ter certas características que definem ela como nível 0. Beleza? Ela vai ser o nível 0 porque ela tem tal característica. Por exemplo, esse nível 0 ele é padronizado por paredes amarelas, um líquido estranho no chão e não possui janelas ou qualquer outra coisa que se assemelhe a um lado exterior. Isso quer dizer que ela tem características suficientes para se considerar um nível principal. Tem os subníveis, que são níveis que são meio que continuações dos anteriores pelo simples fato que eles não possuem muitas características próprias. Por isso eles se consideram indiretamente continuações, já que eles têm características parecidas.
e não possuem informações suficientes para considerá-los como principais. E por último, os anômalos, que são níveis que têm uma física ou uma realidade tão estranha e diferente do que as outras, até as próprias bastidores, que eles nem mesmo se consideram principais ou subníveis. Então não existe uma forma diretamente de classificá-los, já que eles são muito diferentes dos demais que estamos acostumados a ver. Lembrando que também existe entre esses níveis, existem passagens dentro deles, normalmente a gente chamaria de erros, mas vou chamar de passagens, que pode passar para outros níveis. Então o nível 0 vai levar para o nível 1, ou o nível 2 leva para o nível 7. É só uma especulação, não quer dizer que eles vão levar diretamente para esses outros níveis. Assim, existem passagens ou saídas para outros níveis. Muitas vezes essas entidades possuem uma característica que fazem elas ser bastante perigosas ou apenas dóceis. Ou que uma outra coisa que também existe nas Back-Rooms são as entidades. Não são necessariamente entidades no sentido literal, porém são, digamos, uma forma de vida que vive dentro dessa dimensão. Seria mais ou menos parecido com o nosso sistema de animais que existe no nosso mundo real, mas lá funciona diferente. Por exemplo, eu esqueci o nome deles nesse exato momento, mas existe assim uns seres humanoides que caminham sem direção a esses Backrooms. Eles não têm objetivo claro, eles só andam livremente nas Backrooms, e por isso muitas vezes acabam sendo alvos de outras entidades que são caçadoras destas, e muitas vezes acabam mortos por causa disso. Muitas vezes elas têm características que diferenciam entre hostilidade ou que fazem ela ter alguma fraqueza. Um bom exemplo disso é o Hound, que é, por exemplo, basicamente um cão com características humanas que ele vai te perseguir igual um cão. Mas ele tem uma fraqueza que, se você tem um contato direto nele, ele vai começar a se intimidar e não vai chegar perto de você. Mas isso é o suficiente para você conseguir fugir e não deixar ele sempre parado em um certo lugar. Isso daí só é um dos exemplos que eu acabei de dar, já que existem inúmeras e seriam muitas características de outras entidades que eu deveria estar escrevendo aqui. Então essa daí é mais normal entre elas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem muita mais coisas de eu falar sobre as Backrooms, só que é muita coisa e eu falei de uma forma muito resumida comparado a todo o universo que tem entre essa lenda da internet. Então seria muito grande eu colocar isso em um vídeo só. Espero que tenham gostado e até a próxima.
Backgrounds ou bastidores em português. Eu vou falar bastidores porque eu tô mais familiarizado assim. Eu acho que vocês também. São uma outra dimensão, como se fosse um erro na realidade. Primeiramente, já que eu tinha explicado anteriormente sobre os no clips, eu vou explicar como as pessoas conseguem entrar lá dentro. Digamos assim que existe um erro na realidade, uma coisa que não deveria estar ali ou que não está funcionando corretamente. Como eu disse anteriormente, a física não se aplica muito bem a esses bastidores. E por causa disso, muitas pessoas acabam entrando aleatoriamente sem nem saber o que é. Então, como identificar como existe passagens, são sombras que não deveriam estar em certos lugares, física que não está funcionando como deveria em uma realidade normal, ou botas ou objetos que não eram para estar em certos lugares da nossa realidade. Por isso que muitas vezes pessoas que acabam entrando, às vezes confundem a realidade do que com os bastidores. Por ser lugares muito iguais, só que apresentam diferenças ao longo do tempo.